A comunicação pública, eu acho que ela se torna cada vez mais importante, né, porque ela vai fazendo, no tipo de pesquisa que eu tenho desenvolvido, ela vai fazendo exatamente um conceito que vai traduzindo toda essa discussão que envolve a democracia deliberativa, o debate público, a participação social, a interface entre políticos, sociedade, governos, instituições públicas e até instituições privadas, né? Então, eu tenho trabalhado já há algum tempo sobre isso, que é poder entender qual é o limite da comunicação, dos poderes, como é que eles fazem isso e como é que ela se constitui como comunicação pública, né? Então, acaba tendo uma perspectiva normativa, pensar que nós podemos ter a comunicação pública, e tem também essa ideia de localizar em que momentos ela é desencadeada, ela é constituída, né? Então, é mais ou menos por aí, né, partindo de toda a ideia do espaço público, da esfera pública, habermasiana, que a gente vai trabalhando nesse pedacinho conceitual. Eu acho que ela tem um lugar importante, né? Ou porque ela desencadeia um debate público e ela provoca a participação da sociedade, de grupos de cidadãos. Depois vai ter que editar. Então, ela provoca a participação, né? Ou no mínimo o estranhamento sobre determinados temas ou concordâncias de cidadãos, grupos sociais, públicos. E aí esse espaço é um espaço de responsabilização, eu acho, porque ao mesmo tempo que o governo faz uma comunicação que pode fazer uma disputa de versões com os meios de comunicação, com a mídia está naquele lugar da credibilidade que o governo não tem, né? Que o poder não tem, o poder sempre se defende. E nesse lugar da credibilidade ela vai provocar, digamos, que a gente pense sobre ampliação dessa responsabilidade. Então, os temas que são trabalhados na mídia, eles vão incidir, sem dúvida, no modo de pensar da sociedade, vão incidir na reação e no modo de discursar, de pensar do próprio governo. Então, tem uma relação aí de poderes muito, muito vinculada. Então, não tem hoje como nós analisarmos um trabalho, digamos, onde haja um debate na esfera pública, a própria tradução da esfera pública, sem a participação dos meios de comunicação. É possível que haja, mas você precisa, então, da visibilidade, que é um componente essencial desse debate, né? Eu acho que o debate pode continuar. O que acontece é que você, em tese, teria que ter um fortalecimento da sociedade, dos grupos sociais. Porque, então, se há uma aliança direta, digamos, desses veículos com o governo, né, você já pode questionar o tipo de interesse ou a veracidade ou a limitação, digamos, que eles têm na cobertura de determinados temas e na produção de opinião. Não significa que eles não entrem nesse debate, mas aí pode haver um outro tipo de desequilíbrio saudável, que é ter uma sociedade mais organizada que consiga falar mais alto, ou mais alto que o governo, mais alto que a própria mídia, que consiga incidir, digamos, sobre determinadas ações. Mas não é uma mídia frágil do ponto de vista daquilo que deve ser o jornalismo, né, com todos os seus aspectos éticos, que vai impedir a existência do debate. Muito difícil, eu acho que é um momento muito triste, por um lado, porque você tem a exposição, digamos, isso para nós, eu acho que é um momento único na história do Brasil, em que você tenha uma exposição de preconceitos, né, de posições fascistas, de extrema-direita, que são expostas e glamorizadas, né, seja pelas manifestações de rua,
seja pelas manifestações de políticos, do legislativo, por exemplo, ou na própria mídia, né? Então, esse é um lado complicado. Mas isso é o que também permite se estabelecer um outro tipo de debate, de novo, a ideia da comunicação pública. De um outro lado, você tem um governo, né, que é legítimo, que está constituído democraticamente e com extrema dificuldade de se comunicar. Então, você tem aí uma comunicação de governo, uma comunicação estatal complexa, difícil, ou porque os fatos, digamos, não estão sendo bem delimitados, ou porque você tem uma assessoria que ache que comunicação com a sociedade se restringe à informação jornalística, ao discurso, né? Então, você tem aí um problema também. E o terceiro problema, eu acho que se coloca na mídia, que estou falando dos aspectos negativos por enquanto, se coloca na mídia, que é o aprofundamento ou a dedicação que você tem de cobertura àquilo que hoje é absolutamente negativo, né? Para isso, então, você vai convidar pessoas que falem negativamente. Isso vale para o tipo de desenvolvimento, para os problemas econômicos que o Brasil está atravessando, por questões financeiras de toda ordem, né? E na própria cobertura desses eventos, que em algum momento se exacerba essa cobertura e aí eu chamo então um lado que é positivo, que é mostrar o Brasil na rua, o Brasil falando, como nós tivemos junho de 2013, né, naquelas manifestações. Então, acho que o aspecto positivo é a possibilidade que todos estão de falarem, de se manifestarem, de se apresentarem, né, que essas, digamos assim, que essas exigências sejam visibilizadas, sejam ouvidas, e aí a mídia contribui também, mas, por outro lado, você não tem um encaminhamento, digamos, desse debate. Ele ocorre de modo isolado. Então, isso é uma coisa para ser estudada. Eu estou orientando uma tese sobre isso, porque é difícil. Você não tem uma linha, você não tem um parâmetro para dizer, bom, se o governo fala isso, ele está contribuindo para a comunicação pública dessa maneira, porque todos estão insatisfeitos, né? Todos os discursos são de insatisfação. E aí eu acho que você perde essa perspectiva de, bom, o que precisa ser debatido? O que nisso é o debate público? Então, acho que está muito mais numa visibilidade do que no debate nesse momento, né? A comunicação e política, né, esse binômio, esse conceito ele é fundamental tanto na formação da graduação, porque você vai formar profissionais que vão atuar junto ao governo, você vai formar profissionais que vão atuar na mídia, que vão fazer campanhas de propaganda, que vão criar eventos, enfim. E na pós-graduação, eu acho uma discussão essencial, principalmente nas instituições públicas, eu diria, que tem dentro do Plano Nacional de Pós-Graduação um compromisso com a emancipação social, com a educação, né? E, portanto, você analisar modos de funcionamento dos governos, das instituições privadas, da mídia, nessa perspectiva do tema político, isso é muito salutar, é muito importante. E não significa necessariamente fazer uma discussão de ordem eleitoral, né, como alguns podem pensar. Então, eu acho que entrar por esse caminho não é bem um conselho, mas é uma provocação, né, que se possa pensar na qualidade que tem fazer uma discussão sobre comunicação política, o campo que isso abre, né? Ora eu posso ser levado para estudar eleições, ora eu posso ser levado para estudar a questão da saúde, a questão de gênero, por exemplo, posso estudar sexualidades a partir disso. Então você tem, porque tudo depende das políticas públicas, né?